Primeira de Reis, capítulo de número 18. Eu estou com sede, vou falar um bocado hoje. Primeira de Reis, capítulo de número 18. Tem uma história aqui que eu quero contar para vocês, mas rapidinho, volta aquela imagem, Ró, só para eu explicar uma coisa para o pessoal. Eu vou falar um pouco nessa noite sobre segredos do altar secreto. E se você prestar atenção nessa imagem, está meio rabiscada por trás. Esse foi um trabalho que um seminarista fez numa faculdade. E ele descobriu que a Bíblia Sagrada tem cerca de 73 mil referências cruzadas. Eu escrevi 3 livros. E todas as vezes que eu escrevi um deles, pastor, eu mesmo me contradisse em algumas coisas no livro. E aí, por isso precisei de redator, pastor Israel, várias vezes para poder corrigir. Você falou isso aqui no início e depois você desfez o que você falou no final. E aí você vai lá, corrige. Isso para mostrar como a nossa mente humana é incapaz de, às vezes, ter uma similaridade, uma consistência sistemática. Ao contrário, as Escrituras foi escrita por cerca de 40 pessoas, entre pescadores, reis, poetas, e ela não se contradiz em nenhum ponto dela. Ela foi cerca de 6.000 anos escrita em épocas totalmente diferentes, e pessoas que não se conheceram falaram da mesma coisa. Isso é Deus, irmão. É por isso que esse livro impacta a vida de tantas pessoas. Eu quero fazer menção do texto de Provérbios, no capítulo de número 25 e o verso 2, em que o texto diz assim: a glória de Deus está nas coisas encobertas, mas a honra dos reis está em descobri-las. Então Deus, Ele esconde algumas coisas para que a gente possa procurar e encontrar quando procurarmos aquilo que Ele escondeu. Josué, capítulo de número 4 e o verso 9, diz o texto: levantou Josué também 12 pedras no meio do Jordão, no lugar onde estiveram parados os pés dos sacerdotes, que levavam a arca da aliança, e ali estão até o dia de hoje. Eu vou chegar em 1 Reis, capítulo de número 18. Mas esse texto, querido, de Josué, me chama a atenção quando eu leio ele, porque Josué está com uma missão muito importante de conduzir Israel para a terra de Canaã, a terra prometida que Moisés recebeu como destino profético da parte de Deus. A mesma terra que Abraão vivera, e que fugiu dela Jacó com os seus filhos, por causa da grande seca e fome que se estabeleceu em toda a terra, e assim foram ao Egito. Desde o Egito, enquanto Israel é escravizada e massacrada por faraós, a Bíblia diz que Deus resgata Israel como um forte e poderosa, e conduz Israel pelo deserto, e no meio do deserto ali Moisés morre sobre o Monte Moriá, vendo a Deus. Deus o sepulta, e o anjo Miguel ainda chega a disputar com Satanás sobre o corpo de Moisés, mas Deus guarda o corpo de Moisés e conduz para a sua glória. Daí então levanta-se Josué, príncipe de Deus, homem temente ao Senhor, que servia a Moisés, agora está cheio de responsabilidades. E no capítulo 1 a Bíblia diz que Deus é direto com Josué e diz a ele: Josué, Moisés, o meu servo, está morto. Por isso agora põe-te de pé e conduz Israel para a terra de Canaã. E assim Josué obedece à voz de Deus, se levanta e conduz Israel até a terra prometida. Só que há várias cidades no caminho e um rio, o rio Jordão. E é interessante que depois de tantas vitórias que Deus concede a Josué em suas pelejas e conquistas, a Bíblia diz que Josué chega agora no capítulo 4, no verso 9, diante do rio Jordão. A mesma história parece que se repete, porque Moisés, diante do Mar Vermelho, ele não toca o cajado no Mar Vermelho,
ele só levanta o cajado e um vento do sul sopra, e o mar se abre no meio, e Israel passa a pés enxutos. Miriam fica tão extasiada que do outro lado ela canta: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. A Bíblia vai narrar que agora Josué tem uma experiência muito similar, só que não é um mar vermelho, era o rio Jordão. A mesma coisa acontece, só que agora o sinal para que o rio se abra é a arca da aliança. A Bíblia vai dizer que Josué dá ordem para que os levitas conduzam a arca, e quando eles vão conduzindo, que tocam os seus pés sobre o rio Jordão, o rio se abre, exatamente da mesma forma que o mar se abriu. Deixa eu liberar uma palavra para o seu coração nessa noite. É só carregando a presença que os rios e os mares da sua vida se abrirão. Josué leva a presença, e aonde a presença chega, as portas se abrem. Os rios se abrem, os mares se abrem. E a Bíblia diz que o rio se abriu. É interessante porque a ordem de Deus para Josué é que os levitas peguem pedras e do lado de fora do rio, à margem do rio, levante um altar. Um altar visível aos olhos. Um altar que todos podiam ver. Ao contrário, Josué, depois de os levitas levarem as pedras, ele pega 12 grandes pedras e colocam no centro do rio. Agora, para que levantar um altar escondido? Um altar secreto? Um altar que ninguém pode ver? Mas Josué levantou aquele altar, e certamente quando o rio voltou ao seu funcionamento normal, depois que a glória de Deus passou, o altar ali estava escondido. Esse altar não é mais falado na Bíblia. Em todas as escrituras, esse altar está oculto, escondido. A Bíblia vai narrar agora que os holocaustos começam a ser levantados. Israel recebeu ordem de Deus e aprendeu com Deus a fazer sacrifício. Sacrifício é símbolo de muita coisa para Israel, principalmente de um culto. Então, agora Israel, que passou de ser um país guiado por um profeta como Moisés, milhões de pessoas agora são guiadas por juízes. Juízes esses que vão sendo levantados para proteger Israel em meio às guerras que se levantavam. Depois dos juízes, a Bíblia diz que o povo pede um rei. E o Senhor levanta a Saul. Depois levanta a Davi. Israel agora é como qualquer uma outra nação. Ela tem rei, ela tem governo. E é interessante que estes reis, quando se aproximavam de Deus, eram semelhantes a Davi. Quando se afastavam de Deus, eram semelhantes a Jeroboão. Davi tem um filho chamado Salomão. E esse filho ouve os conselhos dos jovens e não dos anciãos. E ao ouvir o conselho dos jovens, ele exerce autoridade sobre o povo de forma a machucar a nação. E isso faz com que a nação se revolte e Jeroboão se levante contra Salomão e divida o reino. O reino é dividido agora entre reino do norte e reino do sul. O reino do norte, por amor, diz o Senhor, o reino do sul, por amor a Davi, Deus deixou 2 tribos, Judá e Jerusalém. Porém, o reino do norte ficou com 10 tribos, e Jeroboão se estabeleceu como rei ali naquela terra. É nesse contexto que a Bíblia vai narrar, surge Acabe, descendente de Jeroboão, e do seu pai, ele se levanta com os mesmos feitos, com as mesmas obras, e Jeroboão estabelece adoração a vários deuses, estabelece adoração para que Israel,
o povo da tribo do norte não vá para Jerusalém sacrificar ao Senhor e louvar a Deus no templo que Salomão havia construído. Logo que a nação do norte não pode ir para o sul, Jeroboão levanta postes e ídolos para que sejam adorados. E os ídolos foram levantados externamente, visivelmente. Altares eram levantados a esses deuses. Isso nos chama a atenção porque são altares levantados que os olhos podem ver. Mas existem altares que são levantados dentro também do coração. E esse é o grande perigo. Israel está nesse caminho. Acabe se casa com uma mulher chamada Jezabel. E Jezabel, essa mulher perversa, maligna, é sacerdotisa de Asterote e de Baal. A Bíblia narra que Baal é o grande Deus da fertilidade dos cananeus, o que manda chuva sobre a terra. Ao mesmo ponto que Asterote é a deusa da terra, que germina a terra. Logo encontramos todo o contexto para que Elias possa surgir. Os bezerros, a adoração, Betel corrompida, Reino do Norte corrompido, deuses estabelecidos no coração de Israel, sobre o povo de Israel. Aí diz as Escrituras em capítulo 17, de 1 Reis, capítulo 18, capítulo 17, diz o texto assim: então Elias, o tisbita, dos moradores de Gileade, disse a Acabe: vive o Senhor Deus de Israel, perante cuja face estou, que nestes anos nem orvalho nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra. Para entender esse texto, nós vamos passear para Lucas capítulo 4, verso 25, onde Jesus disse que 3 anos e meio ficou sem chover em Israel. Também Tiago, que é meio irmão de Jesus, no capítulo 5, no verso 17, também declara, dizendo que por 3 anos e meio ficou sem chover. Ora, sabendo que o povo agora vai adorar a Baal e a Asterote, e que Baal e Asterote é o Deus que manda chuva e faz fertilizar a terra, Deus fechou o céu. E levantou um profeta para dizer: eu estou fechando a porta para que vocês vivam. E aí agora entra no texto que eu lhe pedi, no capítulo 18, verso 22, e acompanhe comigo essa leitura. Porque agora está todo o contexto criado, toda a situação criada. E qualquer semelhança não é mera coincidência. Porque toda vez que Deus é abandonado, a nação perece, o povo perde. Porque a Bíblia diz que quando deixamos Deus, Deus nos deixa. Em Romanos, no capítulo 1, Paulo diz que o Senhor nos entrega as nossas paixões, para que possamos colher dos frutos do nosso trabalho mau. E aí em 1 Reis, capítulo 18, verso 22, a Bíblia diz assim: então disse Elias ao povo: só eu fiquei por profeta do Senhor, e os profetas de Baal são 450 homens. Deixe-nos, pois, 2 bezerros, e eles escolham para si um dos bezerros, e dividam em pedaços, e o ponham sobre a lenha, porém não lhe coloquem fogo. E eu prepararei o outro bezerro, e o porei sobre a lenha, e não lhe colocarei fogo. Então invocarei o nome do vosso Deus, e eu invocarei o nome do Senhor. E há de ser que o Deus que responder por meio de fogo, esse será Deus. E o povo respondeu dizendo: é boa esta palavra. Diga para o seu irmão do lado: é boa esta palavra. E disse Elias aos profetas de Baal: escolhei para vós um dos bezerros, e preparai o primeiro, porque sois muitos, e invocai o nome do vosso Deus, e não lhe
e ponha fogo. E tomaram o bezerro que lhes dera e o prepararam, e invocaram o nome de Baal, desde a manhã até o meio-dia. Aqui são 9 horas da manhã, cerca de 3 horas de relógio de invocação a Baal. E gritavam: responde-nos. Porém não havia voz, nem quem respondesse, e saltavam sobre o altar que tinham feito. E sucedeu que meio-dia eles zombavam deles e dizia: clamai em voz alta, porque ele é um Deus. Pode ser que esteja falando, ou que tenha alguma coisa a fazer de importante, ou que intente alguma viagem. Talvez ele esteja dormindo e vocês precisam despertá-lo. E eles clamavam em altas vozes, e se retalhavam com facas, com lancetas, conforme o seu costume, era costume deles, até derramarem sangue sobre si. Parece que essa cena a gente vive um pouco hoje, porque você encontra despacho, você encontra gente fazendo burê, comendo vômito, comendo e bebendo sangue, carne podre, animais, se sacrificando para receber entidades, para receber demônios. Parece que estamos vendo, e olha, vou lhe dizer uma coisa, ainda criticam que os crentes. Você nunca viu um crente subir um monte para dizer: Senhor, amaldiçoe a minha cidade. Senhor, destrói o casamento de fulano. Senhor, destrói a vida de Beltrano. Não, toda vez que um crente sobe um monte, desce de joelho na casa do oleiro, ele estende a sua mão e diz: Senhor, ser benéfico com o Brasil, ser benéfico com a Bahia. Deus abençoe Vitória da Conquista, a prefeita. Senhor, estende a tua mão sobre Beltrano, sobre fulano, da vida, da esperança. É assim que os crentes fazem. É assim que é a nossa natureza, a natureza do Messias, de Jesus Cristo em nosso coração. Nós levantamos a nossa voz para vivificar e trazer vida e esperança sobre a terra. E a esperança é o Yeshua HaMashiach, o Cristo que morreu, mas ao terceiro dia ressuscitou dentre os mortos. A Ele a glória e a honra. E sucedeu que, passado o meio-dia, profetizavam eles até a hora de se oferecer o sacrifício da tarde. Porém não houve voz, nem resposta, nem atenção alguma. E não vai acontecer, porque não existe Deus além do Senhor. Só o Senhor é Deus, não há outro Deus fora dele. Nunca vai ter resposta. Aí a Bíblia diz: então Elias disse a todo o povo: chegai-vos a mim. Olha, deixa eu lhe dizer uma coisa, já que o reino do norte não vai até Jerusalém para o templo para adorar, Deus levanta o seu profeta e envia ao reino do norte, levando a sua arca, o seu conserto, a sua libertação, a sua transformação. Deixa eu dizer uma coisa para você: Deus nos trouxe aqui nessa noite para liberar uma palavra de vida, de esperança, de renovo, de transformação. Só o Senhor pode fazer na sua vida, só o Senhor pode realizar, só o Senhor pode abrir a porta, só Ele pode fazer. Só Deus, não há outro que pode realizar algo feito milagroso na sua vida, senão o Senhor. Só o Senhor faz coisas impossíveis. Só o Senhor faz coisas impossíveis. Eu vou repetir para que você possa entender. Só o Senhor faz coisas impossíveis. Então toca o teu irmão e diz para ele aí: você veio para o lugar certo, porque aqui é o lugar das causas impossíveis. Então Elias disse a todo o povo: chegai-vos a mim. E todo o povo se achegou a ele, e restaurou o altar do Senhor que estava quebrado. Eles quebraram o altar de Deus. Estava todo danificado. Mas só basta um homem para que o altar seja restaurado de volta. Elias chega
E a primeira coisa para que Deus volte a descer na vida, na cidade, no país, é o altar ser restaurado. E é por isso que Elias restaura o altar. É por isso que Elias, a primeira ação dele é reparar aonde Deus será exaltado, aonde Deus será glorificado. Não tem como Deus descer se estiver alguma coisa quebrada. Não tem como Deus vir ao nosso encontro se há algum delito ou alguma falha no seu altar. É necessário que o altar esteja em perfeito estado. Olhe para o seu irmão do lado e pergunta a ele como é que está o seu altar. Diz a Bíblia: e Elias tomou 12 pedras, conforme o número das tribos dos filhos de Jacó. Quantas pedras? Quantas pedras? Quantas pedras Josué colocou no Jordão? E Elias tomou 12 pedras, conforme o número das tribos do filho de Jacó, ao qual veio a palavra do Senhor, dizendo: Israel será o teu nome. E com aquelas pedras edificou um altar em nome do Senhor. Depois fez um rego. Ele fez o quê? E em redor do altar, segundo a largura de 2 medidas de semente, cerca de 1 metro de distância e de profundidade. Então armou a lenha e dividiu o bezerro em pedaços. No original, dividiu o bezerro no meio. Ele dividiu o bezerro aonde? E pôs sobre ele a lenha. Pôs a lenha. E disse: enchei de água 4 cântaros, e derramai sobre o holocausto e sobre a lenha, e dizei: fazei a segunda vez. E o fizeram a segunda vez. Disse ainda: fazei a terceira vez. E o fizeram a terceira vez, de maneira que a água corria ao redor do altar, até o rego, e encheu tudo de água. E sucedeu que no momento de ser oferecido o sacrifício da tarde, o profeta Elias se aproximou e disse: ó Senhor Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, manifeste-se hoje que tu és Deus em Israel, e que tu és o Senhor, o teu servo, e que conforme a tua palavra fiz todas essas coisas. Responde-me, Senhor, responde-me, para que este povo conheça que tu és o Senhor Deus, e que tu fizeste voltar o seu coração. Então caiu fogo do Senhor e consumiu o holocausto e a lenha e lambeu a água que estava no rego. O que vendo todo o povo, caíram sobre os seus rostos e disseram: só o Senhor é Deus. Obrigado, pastor Esdras. Só o Senhor é Deus. Você sabe que para queimar qualquer coisa, o combustível para queimar é gasolina, é material inflamável, álcool. O combustível aqui é água. Deus não usou nada inflamável, porque Deus é Deus de causas impossíveis. É por isso que Elias desafia os profetas dizendo: não toquem fogo, clamem para que o fogo desça. E Elias começa agora a provocar a grandeza e a soberania do Deus que ele serve. E por isso a Bíblia vai dizer que ele pede água. E foi o texto que nós lemos no 34. Elias pediu. Agora, onde encontrar água depois de 3 anos e meio de seca? Responde para mim. Ele pediu às mulheres. E as mulheres sempre carregam os segredos de Deus. Acho que poderia ser melhor, estou enchendo a bola de vocês. Eu estou dizendo para você que as mulheres sempre carregam os segredos de Deus. Dizem por aí que o homem é forte, é mentira.
Quem é forte é mulher. Irmão, a gente foi feito do pó, a mulher foi feita da costela, é osso. Osso duro de roer. Deixa eu lhe dizer, a gente sente uma dor de cabeça, parece que já está dando um derrame cerebral e vai morrer. Meu Deus, vou morrer. A mulher, oh meu Deus, ela menstrua, sangra todo mês e não morre. É terrível as mulheres. É terrível. Carrega 9 meses uma criança no bucho. Pensa aí. Ela fala no telefone, ela cozinha, ela dá bronca no marido, dá bronca no filho, leva os filhos para a escola, volta. Ela faz 1001 coisas ao mesmo tempo. A mulher é terrível, irmão, não tem igual não. Ela é forte. É ou não é verdade? Tem mulher forte aqui nessa noite? Deixa eu lhe dizer uma coisa. A igreja historicamente sempre foi mais cheia do que de mulher do que de homem. Por quê? Porque as mulheres são mais sensíveis. As mulheres são mais quebrantadas. Você sabia? A mulher ora mais que os homens. As mulheres sustentam ministérios proféticos históricos em toda a Bíblia Sagrada. As mulheres sustentaram o ministério de Jesus. Está escrito em Mateus. E elas o serviam com as suas fazendas. É a mulher que se curva diante dos pés de Jesus, quebra o bálsamo diante dele, enxuga com os cabelos. As mulheres conseguem se conectar espiritualmente muito mais profundamente que os homens. Homem é difícil, irmão. Os abençoados. Sabe, irmão, Deus entregou a nós que somos homens a ser cabeça da casa. Ele nos entregou o sacerdócio, o governo da terra. E o diabo luta para destruir a masculinidade humana do homem, para tirar a hombridade do homem, porque ele sabe que se o homem descobrir quem ele é em Deus, o diabo está perdido. Sabe quem mais destrói a humanidade? Os homens. O maior número na carceragem em qualquer país é de homens. São os maiores estupradores. A população de estupro é de homens. Pedófilos de homens. Os homens provocam guerras, brigas, confusões, disseminam o ódio. Homem, irmão, é a grande arma de Satanás para tirar da presença de Deus. Agora um homem posicionado, ele reconecta o país a Deus. Ele traz a esperança de volta a toda a terra. Olha, só um homem, Elias, e ele está conectando as mulheres, ele está conectando os homens, e ele está trazendo um país inteiro de volta à presença de Deus. Se você é homem, Deus conta com você para mudar o Brasil. Deus conta com você, macho, para mudar a Vitória da Conquista. Deus conta com você, homem, para revolucionar a terra. É por isso que Paulo vai dizer: a natureza anseia, tem a expectativa que os homens se posicionem de novo ao seu estado de governo, porque ela quer ser governada. Você sabia? A terra quer ser governada por homens de Deus. Um homem cheio do Espírito Santo, a terra obedece, porque ele está guiado pelo Espírito da glória de Deus. A Bíblia diz que, no verso 36, e sucedeu que no momento, depois de encher de água, vamos construir o altar comigo aqui. Lembra que no verso 32 ele diz assim: e com aquelas pedras edificou o altar, e pôs o nome do Senhor ali, fez um rego. Então ele fez o quê? Fez um rego. Ele pegou 12 pedras, depois ele colocou lenha, depois ele dividiu o holocausto, aí depois ele pediu para colocar o combustível. Qual é o combustível? E encheu de água aqui, chegou a transbordar o lugar. E aí depois que ele fez tudo isso, verso 36, sucedeu que no momento de ser oferecido o sacrifício da tarde, o profeta Elias se aproximou e disse: ó Senhor Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, manifeste-se hoje que tu és Deus em Israel e que eu sou teu servo.
e que conforme a tua palavra fiz, o que conforme a tua palavra fiz todas estas coisas. Deixa eu te dizer uma coisa, você precisa orar. O holocausto não vai ser consumido sem oração. Orar é falar com Deus, é se comunicar com Ele, é se relacionar com Ele. Não tem como você viver uma vida com Deus sem orar, crente. Você precisa se conectar com o que Deus tem para a sua vida através de oração. E a oração tem várias vertentes, e a primeira vertente da oração é clamar. Clamar é o grito da alma, como Bartimeu: Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. Clamar é chamar a atenção, é gritar alto, é falar para que todos ouçam. Agora tem também o rogar. Rogar é como Jesus ensina em Lucas, é pedir insistentemente, é não desistir, Tiago. É bater na porta, e como Jesus disse: batei e abri-se-vos-á, buscai e acharei, porque quem bate se abre, e quem busca. Ei, crente, começa a buscar, começa a rogar a Deus, seja contínuo na sua oração, na sua comunhão com Deus. Agora a outra vertente é interceder. Interceder é se colocar em lugar de alguém. Alguém está sofrendo, alguém está passando por uma dificuldade, e aí o que é que você faz? Você roga por ele, você se coloca com empatia na vida da pessoa, e aí você clama: Senhor, tem misericórdia de fulano, estende a tua mão benéfica e abençoe ele. Senhor, te peço um socorro, ajude Beltrano. A oração produz, irmãos, vários tipos de virtudes na vida do crente. A oração te dá ousadia e graça para você pregar, para você cantar, para você pastorear. A oração te dá unção, te dá o veículo da oração, move o céu até você. Você nunca será tão forte enquanto você não orar. Foi Moody que disse: eu temo mais um homem de joelho que vê distante do que um filósofo na ponta dos pés. A rainha Elizabeth disse: eu temo mais John Knox de joelho do que qualquer reino que se levante contra a Inglaterra. Um homem de oração é perigoso, porque um homem de oração pode mover o céu e pode mover a terra, pode mover a mão de Deus. Tem gente de oração aqui nessa noite. Deus está se movendo na sua vida através da sua oração, do seu joelho. Oh, aleluia, um crente de joelhos, oh meu Deus, um crente de joelho faz coisas poderosas em Deus. A oração une a nossa fraqueza humana com a onipotência de Deus, une o altar ao trono de Deus, une o céu à terra, move a mão do Todo-Poderoso. A oração conecta, a oração faz o céu se mover em direção à sua vida. Agora, pastor, como oramos? Não importa, irmão, você pode orar de várias formas. Ore deitado como orou Ezequias e disse: Senhor, lembra-te dos dias em que te servi e socorre-me. Ore andando na fornalha como os amigos de Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego. Ore calado como Ana, balbuciando, mas na presença. Ore falando como Jacó em Betel: Senhor, socorre-me, porque eu sou um fugitivo. Ore de joelhos como Elias no Monte Carmelo e o fogo desceu do céu. Ore sozinho em agonia como Jesus no Getsêmani. Ore com um amigo como Paulo na prisão com Silas orou. E diz a Bíblia que a prisão recebeu um terremoto do céu. Ore na mente como a mulher do fluxo de sangue: então somente se eu tocar nele, se eu tocar nele, eu serei curada. Ore em consagração e em jejum e em propósitos como Daniel, e o anjo do Senhor descerá sobre a sua vida. Ore em línguas estranhas como fez Paulo. Ore em perigo e em perseguição como Davi no Salmo 121. Olho para os montes, e de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que criou os céus e a terra.
ore, ore, ore. Aleluia. Glória a Deus. Ore conversando com sua alma, como Davi no Salmo 51. Porque te abates, ó minha alma. Ore com fé, como Jesus ensinou em Marcos 11. Ore com o rosto no pó, diante do altar, como fez Josafá. Olha, Senhor, olha a afronta de Senaqueribe contra mim. Te acalma, Josafá, porque eu porei um anzol na boca dele, e por um caminho ele veio, mas por 7 ele fugirá de vós, diz o Senhor dos exércitos. Ore com sentença de morte, como Jó. Ainda que ele me mate, nele confiarei. Ore agradecendo, ore por resposta, ore por milagre, ore pela graça de Deus, ore pela salvação dos seus filhos, ore para que Deus mova a terra que você vive, ore pela sua cidade, ore pelo seu estado, ore pelos seus filhos. Ore, 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 ore. Ore pelo batismo com o Espírito Santo. Ore para o céu descer sobre a sua vida. Uou! Podem te matar, mas não podem te impedir de orar. Podem prender você, mas não podem te impedir de orar. A oração faz coisas sobrenaturais acontecerem. Daniel está orando, e enquanto Daniel ora, uma guerra se trava no mundo espiritual. O príncipe da Pérsia atravessa no caminho, mas Daniel continua a orar. Ele continua a persistir em oração. Ele continua a clamar a Deus. Ele continua a invocar a Deus. E enquanto isso, Miguel recebe o chamado de Gabriel. Corre, Miguel, porque eu não consigo passar, porque o príncipe da Pérsia está me impedindo. E Daniel já tem quase 21 dias clamando, e o Senhor me mandou ir, mas eu não consigo passar. Leia lá em Daniel capítulo 10. Aí Miguel diz: calma, Daniel, calma, Gabriel, eu vou descer agora. E Miguel desce e dissipa todo o poder das trevas. Gabriel se aproxima diante de Daniel e diz: ponte de pé, homem valoroso, homem corajoso. Ah, se eu tivesse lá com o anjo, eu ia dizer: fala para ele aí que ele é um homem de oração, que ele não desiste da vitória. Sabe o que Mandela disse? Que se todos que desistissem soubessem que estavam tão próximos da vitória. Ei, não desista de orar não. Continue a orar, continue a clamar, continue a crer. Crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu, a tua casa, a tua família será salva. Alabasturiando, mandarás que rebaixorevias, tendo rebianas. Glória a Deus. Meu Deus do céu, eu sinto a presença graciosa do Espírito Santo aqui. Verso 38, leia comigo. Então caiu o fogo do Senhor e consumiu o quê? Consumiu o quê, irmão? E primeiro consumiu o holocausto, segundo consumiu a lenha, terceiro consumiu as pedras, depois o pó, depois ele lambeu a água. Oh meu Deus. Deixa eu lhe dizer uma coisa aqui, guarde isso, eu vou explicar para você. Sabe por que consumiu o holocausto? Para provar que o verdadeiro Deus aceitou o sacrifício que foi feito. Sabe por que consumiu a madeira? Para provar que não foi o por meio da carne que foi queimada, porque foi queimado de cima para baixo. Sabe por que queimou as pedras e foi consumida as pedras? Para provar que não foi um fogo comum, foi um fogo sobrenatural. Destruiu as pedras. Não só isso, a Bíblia vai dizer que também o pó queimou, a terra queimou. Olha para o teu irmão do lado e diz assim: tu é pó, e Deus quer te queimar. Isaías disse: eu sou um homem de impuros lábios e habito no meio de um povo de lábios impuros. Precisamos de fogo na língua. Falamos demais. Fogo na língua, fofoqueiro. Precisamos de fogo no coração. O coração corrupto precisa ter fogo. Fogo nos pés que se desviam para o caminho do mal.
Precisamos de fogo nas mãos que são ligeiras para fazer o que não quer, agrada a Deus. Precisamos de fogo no bolso, porque somos avarentos. Nos olhos. Sirva a Deus com o fogo que lhe purifica. Nós precisamos do fogo do Espírito Santo para purificar, para limpar nossa vida, para arrancar a mediocridade humana, as mazelas humanas, o pecado miserável que habita no homem. Sem fogo não tem vida santa. Sem fogo não tem sacrifício. E todo holocausto precisa ter suor. Ele carregou pedra, ele botou lenha, ele cavou rego, ele pediu água. Ei, se você não transpira, o seu sacrifício não é válido. O que você for fazer para Deus, faça com energia, com intensidade, com toda a sua eloquência, com toda a sua força. Eu sou doido pregando, eu sou assim mesmo, é meu jeito. Eu dou tudo o que eu tenho. Cada corrente de sangue que corre na minha veia é para glorificar a Ele. Cada suor que eu derramo aqui é para dizer que só o Senhor é Deus. Tudo que você faz é para a glória dEle. E se você não está vivendo para a glória, comece a viver para a glória do Senhor. Agora o fogo não consumiu a água. Diga comigo, o fogo não consumiu a água. O fogo lambeu a água. O fogo tinha língua. Pensa aí, Tiago. O fogo estava com sede. E saciou a sua sede na água que estava sobre o holocausto. O fogo que desce de Deus lambe água. Aleluia. Que fogo é esse? Que fogo é esse, irmão? Oh, meu Deus. Sabe, irmão, o pastor ainda fala, às vezes fala comigo assim: pastor, tu é meio maluco, tu é meio doido. É o fogo, irmão, é o fogo. É o fogo, irmão. Queima. Troca que dá vontade de largar o microfone e sair correndo e dizendo: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Oh, aleluia. Que fogo é esse? É o fogo que se manifesta para confirmar chamadas proféticas. Segundo Reis 1:10, se o homem de Deus, se eu sou homem de Deus, que desça fogo do céu e consuma. Que fogo é esse? É o fogo de Deus que purifica, que purificou as raízes. Os serafins pegam uma brasa de fogo e tocam a boca de Isaías. Ei, deixa o fogo de Deus tocar sua boca. Deixa o fogo de Deus tocar o seu coração, tocar a sua alma. Deixa o fogo de Deus incendiar o seu ser. Viva pela presença. Este fogo revela mistérios. Esses mistérios aqui que nós estamos vendo. O altar está escondido, mas vai ser revelado. Porque o fogo revela o que está em oculto. É por isso que os discípulos disseram, quando ele vinha falando no meio do caminho, Lucas 23, quando ele vinha falando no meio do caminho, o nosso coração queimava. É o fogo. E aí diz a Bíblia, e quando ele sentou conosco, é Jesus, viu, ressuscitado, eles não conheceram. Os discípulos de Emaús, no caminho de Emaús, e a Bíblia diz que quando ele corta o pão, Jesus desaparece na frente deles, e os discípulos dizem, verdadeiramente era ele, e por isso o nosso coração ardia. Ei, quando ele desce o coração queima, quando ele fala o coração incendeia, quando ele fala nossa alma estremece. Aleluia. Este fogo revela, anuncia, salva, restaura. Mateus 3:11, eu os batizo com água para arrependimento, mas depois de mim vem alguém mais poderoso do que eu. Deus enviou João Batista para preparar o caminho do holocausto, que é Jesus. Josué 4:9, ele colocou as pedras aonde?
Dentro do rio. As pedras estão lá dentro do rio. E aí está João Batista batizando lá no Rio Jordão. E João Batista vinha, quando cada um vinha, João Batista dizia: raça de víboras, hipócritas. Aí eu imagino vindo um cidadão, ele fala: vem jiboia. Aí vem outro: vem cascavel. Só trem ruim. Vem naja. Aí de repente vem um, e quando ele coloca o pé no Jordão, todo o ambiente muda. Toda a atmosfera é transformada. João o Batista sente que alguma coisa que chegou começou a governar tudo, e até o rio começou a obedecer. João Batista olha e quando vê, vem aquele nazareno, homem simples, homem de dores, cansado pela labuta do trabalho. Olhando nós para ele, Isaías 53, não víamos nele nada que nos atraísse. Ele foi ferido pelas nossas transgressões, machucado pelas nossas transgressões. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e sobre as suas pisaduras fomos sarados. João Batista olha para ele e diz: não é uma cascavel, não é uma jiboia, não, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus se aproxima e João Batista pega Jesus e desce sobre o Rio Jordão e deita Jesus no rio. Jesus ali é colocado no holocausto que estava escondido, e Jesus deita sobre o holocausto que estava o esperando há mais de 4.000 anos, e aquele holocausto estava lá esperando o Cordeiro Pascual, que é Jesus, e o Cordeiro chegou, o Cordeiro chegou, aleluia, alabaçore plastiendas. Uou! A Bíblia diz que quando Jesus sai do Jordão, ele é dividido em dois, teoricamente. Por que teoricamente, pastor? Porque a teologia prova e a Bíblia reprova que Jesus é Deus, sim ou não? Jesus é Deus, sim ou não? Para o diabo ouvir, Jesus é Deus, sim ou não? E também é homem, sim ou não? Verdadeiramente homem, verdadeiramente Deus, como disse Martinho Lutero na sua defesa, verdadeiramente homem, verdadeiramente, vero homo, vero Dios. O holocausto é dividido em duas esferas. O sacrifício de Jesus é eterno porque Ele é Deus, é aceito porque Ele é humano. Por isso Ele redimiu todos os seus filhos e trouxe todos nós de volta à presença do Pai. Os filhos voltaram para casa. Aleluia. Agora Jesus está saindo do Jordão, e quando João Batista vai trazendo Jesus, Jesus volta, ele olha para Jesus e o céu se abre. Sabe, irmãos, às vezes eu conversando com o pastor Henrique, Everton, você tem uns negócios assim? Eu falei: tenho, velho. Um dom de visão, sabe? Quando o mundo espiritual descortina diante dos seus olhos, e Deus te mostra o que está acontecendo no mundo dos espíritos. Aí João vê o mundo espiritual se abrindo. E aí quando ele vê o mundo espiritual se abrindo, ele vê uma pomba descendo do céu. A pomba é o Espírito Santo, é o fogo, porque o sacrifício foi aceito. E a voz que desce do céu diz: esse é o meu filho amado, em quem eu tenho prazer. Ouçam o que ele tem para dizer a vocês. Ei, o sacrifício de Jesus foi aceito. Você foi liberto, você foi salvo, você foi redimido, você foi transformado. Oh, o sacrifício dele é perfeito. Aleluia! Oh, aplauda, aplauda, aplauda! Oh! Mas depois de mim vem alguém mais poderoso do que eu.
tanto que não sou digno nem de levar as suas sandálias. Ele vos batizará com Espírito Santo e com fogo. Oh meu Deus. João 1, 28, 29, tudo isso aconteceu em Betânia, do outro lado do Jordão, onde João estava batizando. No dia seguinte, João viu Jesus se aproximando e disse: vejam, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Só o Senhor é Deus. O culto precisa ser restaurado. Essa é a missão de Elias: restaurar o culto em nosso coração, tirar os ídolos da nossa alma, destruir os ídolos externos, mas também destruir os ídolos internos, mudar-nos e nos pegar não por fora, mas nos pegar por dentro, transformando o nosso ser e a nossa vida. Oh meu Deus, Ele precisa ser exaltado em sua vida, Ele precisa ser engrandecido na sua vida, Ele precisa ser glorificado na sua vida. Jesus precisa ser o primeiro lugar na sua casa. Ele precisa ocupar o lugar que é dele na sua existência. Ele entra no meio do gelo, sai no meio de um vulcão, desce no despenhadeiro sem sofrer um arranhão. Ele pega a água do mar na palma da sua mão. Ele pesa o pó na terra em balança de precisão. Outeiros e montes se curvam a Ele, os animais o louvam, a terra o louvam. A Bíblia diz que as estrelas se apresentam para Ele e diz: eis-nos aqui, Senhor, diga-nos o que fazer. Os seus pés estão sobre o globo da terra. Ele mediu as águas nas conchas das suas mãos. Toda a terra, todo o mar, tudo foi medido em balança de precisão. Ele está acima do céu, Ele está acima da terra. Ele é o Senhor de toda a existência. Ele é o alfa, Ele é o ômega, Ele é o princípio, Ele é o derradeiro. Ele é o Senhor, Ele é o Senhor. Só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, só Deus é o Senhor. Glória a Deus. Vem para cá o louvor. As árvores louvam a Ele, as estrelas louvam a Ele. Tudo que existe exalta e engrandece o nome de Deus. Os peixes do oceano bailam, as focas cantam, as baleias louvam a Deus. Toda a natureza exalta e engrandece o nome do eterno e poderoso El Shaddai. Diga, igreja: só o Senhor é Deus, 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 só o Senhor é Deus. Aleluia! Só o Senhor é Deus. Aleluia! Só o Senhor é Deus. 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 Só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, só Deus é o Senhor, só o Senhor é Deus. Aleluia. Abra o Salmo 136, projeta aí, Ró. Salmo 136, abra comigo. Salmo 136. Aleluia. Só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. Eu vou dizer a primeira parte do verso, e você vai, como igreja, vai dizer a segunda. Você vai dizer: porque a sua benignidade dura para sempre. Amém? Estamos conectados? Ele vai ser louvado. Louvai ao Senhor porque Ele é bom.
Louvai a Deus, ao Deus dos deuses. Louvai ao Senhor dos senhores. Aquele que só faz grandes maravilhas. Aquele que por entendimento fez os céus. Aquele que estendeu a terra sobre as águas. Aquele que fez os grandes luminares. O sol para governar de dia. A lua e as estrelas para presidirem a noite. O que feriu o Egito nos seus primogênitos. E tirou a Israel do meio deles. Com mão forte e com braço estendido. Aquele que dividiu o mar vermelho em duas partes. E fez Israel passar pelo meio dele. Mas derrubou a Faraó com o seu exército no mar. Aquele que guiou seu povo pelo deserto. Aquele que feriu os grandes reis. E matou reis famosos, porque a sua benignidade. Sion, rei dos amorreus. E Og, rei de Baçã. Ele deu a terra em herança a Israel. E mesmo em herança a Israel, seu servo. O que se lembrou da nossa baixeza. E nos remiu dos nossos inimigos. O que dá mantimento a toda a carne. Louvai ao Deus dos deuses. Uou! Uou! Aleluia! Glória, 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 glória. Deixa eu concluir para o louvor entrar. Aleluia. Você me dá mais 5 minutinhos aí? Verso 40. E Elias disse: lançai mão dos profetas de Baal, que nenhum deles escape. E lançaram mão deles. E Elias fez descer ao ribeiro de Quizon. É o fim de todo falso profeta. É o fim de todo mentiroso. É o fim de todo aquele que agride a santidade divina. Deus é um Deus terrível. Verso 41. Então disse Elias a Acabe: sobe, come e bebe, porque há ruído de uma abundante chuva. Deus fechou os céus, porque ele não era mais adorado, porque ele estava sendo ridicularizado. Ele fechou os céus. E agora Deus chama a Acabe e diz: Acabe, você agora está vendo quem é Deus de Israel? Quem é o Deus desse povo? Quem é o Deus da terra? Agora eu fechei os céus e eu vou abrir os céus. Pode comer, pode beber, porque você vai ver ruído de uma abundante chuva. Vem cá, pastor Anselmo, fitinha, o mais habilidoso entre nós. Sobe aqui, santo. Vem cá, meu gato. Elias subiu para o monte. Curva aí o joelho, santo. Dobra o joelho, curva aí. Vai orar, pastor. Ora aí por nós. Elias subiu para o monte. E Eliseu foi com ele. Deixa eu te dizer, ande com pessoas que têm a mesma visão que você tem. Ande com pessoas que têm a mesma visão que você tem. Ande com pessoas que vê coisas pequenas.
antes de ver as coisas grandes. Elias está orando e Eliseu está aqui. Vá até a ponta e olha pela ponta do mar. E aonde? A ponta do mar. Acabe subiu a comer e a beber, mas Elias subiu ao cume do Carmelo, se inclinou por terra, pôs o seu rosto entre os seus joelhos. Põe aí, pastor. E disse ao seu servo: sobe agora e olha para o lado do mar. E subiu e olhou e disse: não há nada. Então disse ele: volta lá 7 vezes. Vá lá, 7 vezes. Senhor, não vejo nada. São 7 vezes, pode ir lá. Mas eu não vejo nada. Continua andando. 7 vezes. 7 vezes. Eu já fui uma, né? 7 vezes. Não precisa ele falar de novo, precisa? Ele mandou quantas vezes? E por que tu fica enchendo o saco do pastor? Obedeça, se ele mandou 7, é 7. 7? 7. Mas não tem nada. Vá novamente, 7 vezes. A obediência está no meio do processo. É ela que te dá a vitória. Eu não vejo nada, meu Senhor. É a 6ª vez. 7 vezes. Eu não vejo nada, meu Senhor. E o joelho tá bom, viu, Esdras? Eu vejo uma nuvem do tamanho da mão do homem. Esse é o sinal. Aplaude direito, santo. E sucedeu que a 7ª vez disse: eis aqui uma pequena nuvem, como a mão de um. Tô mal. Então disse ele: sobe e diz a Acabe: aparelha o teu carro e desce, para que a chuva não te impeça. Ande com pessoas que têm visão. Ande com pessoas que veem pequenas coisas. Ande com pessoas que respeitam processos. Porque a nuvem é pequena, mas o milagre é grande. A nuvem é pequena, mas o milagre é grande. Obrigado, Elias. Esse pastor é uma benção. Te amo, gato. Fica aqui comigo, pastor. Agora me pergunto: a nuvem era do tamanho da mão de um? Por quê? Por que a nuvem era pequena? Por que a nuvem era pequena? Glória a Deus. Por que a nuvem era pequena? Só o Senhor é Deus. Para mostrar que só o Senhor é Deus. Isso, André. Isso. Eita glória. Deixa eu lhe dizer uma coisa. Sabe por que a nuvem era pequena? Eram quantos cântaros? Eram quantos cântaros? Porque a água era pouca. Jabas, a água era pouca. Muitos dias sem chover. 4 cântaros. Os químicos de plantão conhecem. Porque o fogo não queimou a água. Ele fez o quê? Lambeu a água.
e levou para as nuvens. Uma pequena nuvem, porque era pouca água. Tudo que Deus começa é pequeno, mas tudo termina de forma grande e poderosa. Basta uma pequena nuvem para que o milagre possa acontecer na sua vida. Oh, levante a sua mão direita, porque eu quero liberar a palavra de Deus sobre a sua vida hoje. Bora louvor, bora louvor. Vai descer uma chuva de glória sobre a sua vida, uma chuva de milagre, uma chuva de restauração, uma chuva de transformação, uma chuva de cura, uma chuva de portas abertas. Deus vai fazer novo, tudo de novo. Deus vai abrir o caminho poderoso na sua vida. Receba da chuva do céu, receba do novo de Deus sobre a sua vida. Oh, receba!